Glória ao Senhor. Eu saúdo a igreja com eterna paz, o nosso eterno Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela a oportunidade de mais uma vez compartilhar a sua visão, a visão do reino dele. Quero também agradecer ao nosso querido pastor Alex, homem de Deus, dedicado na obra. Acredito que grande é o seu galardão nos céus. Também ao nosso querido amigo, uma pessoa que Deus tem me entregado, uma amizade grande, o nosso querido irmão Edgar e a sua família. Também estive algumas vezes aqui na programação Voz de Adorador, na rádio, na programação Ganhando Almas para Cristo. Agradeço ao Senhor pela recepcionalidade amorosa da igreja do Senhor. Irmãos, eu quero ser fiel àquilo que Deus me entregou. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 21. Fique sobre os vossos pés. Vai ser uma leitura rápida. Capítulo de número 21, na altura do versículo de número 15. Vamos meditar aqui a respeito daquilo que o Senhor tem para a mim e a você nessa noite. Prometo ser bem objetivo e fiel àquilo que Deus me confiou. João capítulo 21, a partir do verso de número 15. Diz assim um texto sagrado: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse: segue-me. Podeis assentar. Glória ao Senhor. De fato, Jesus esteve na terra. Isso é uma verdade que não podemos terceirizar. Para alguns, Jesus foi apenas um homem. Para outros, Jesus ele foi apenas um profeta. Para uma boa parte, Jesus ele foi um grande rabi, um grande mestre. Para alguns, essa história de Jesus é apenas mais uma história mitológica que vem cruzando os séculos. Mas de fato, Jesus esteve na terra. Ele pisou na superfície da terra, no solo terrestre, com uma missão específica. Jesus esteve entre nós. Há quem diga, e esse foi um grande evangelista, que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário quando decidiu enviar a terra.
Jesus esteve entre nós. Nesse evangelho, Jesus ele desenvolve o seu ministério no evangelho de João, em Jerusalém e nos seus arredores. Mas em Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver Jesus passando o tempo todo na Galileia e só vai a Jerusalém no final do seu ministério. João, ele apresenta Jesus indo a Jerusalém e voltando repetidas vezes antes da sua última semana lá. Ele vai a uma série de festas religiosas antes da sua última semana lá. Da semana que então ele estaria prestes a deixar os seus discípulos. Jesus preparou os discípulos, os seus servos, para o período em que estaria distante deles. A sua prisão, a sua condenação, a sua crucificação e a ascensão aos céus. De fato, Jesus esteve entre nós. Mateus ele apresenta Jesus como o rei prometido, o Messias. Nós vemos que Marcos ele vai apresentar Jesus como o Filho do Divino. Lucas ele traz todos os fatos, ele tenta ordenar para assim poder facilitar a compreensão que Jesus esteve na terra e andou entre nós, curou, se manifestou e deixou uma tarefa. Ele traz isso. Mas João ele vai abrir a sua narrativa bíblica dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João, ele inicia sua narrativa dessa maneira, trazendo memória, fazendo memória ao primeiro livro da Bíblia, que inicia a narrativa bíblica de toda essa trajetória, esse plano de resgate até a vinda de Cristo. No livro do Gênesis, onde se inicia o texto dizendo: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja, olha João, o verbo, luz. João, ele inicia a sua narrativa, e no princípio era o verbo, trazendo memória, a verbalização que Deus tem, a sua palavra, uma palavra de vida, uma palavra que cria. João, ele traz essa intensidade, e ele se destaca, e ele registra esse texto lindo, que vamos entrar dentro dele, e vamos extrair algumas verdades que Deus tem para mim e para você. É necessário que Ele também fale comigo nessa noite. E eu tenho uma palavra de ordem para essa noite. Reaja diante da sua chamada. Você precisa reagir em correspondência à sua chamada. Reaja, irmãos, olhe para quem está do seu lado, diga assim: reaja. Reaja
reaja diante da sua chamada. Você precisa reagir diante da sua chamada. Aleluia, Senhor. Reagir é você cumprir. Reagir é você fazer acontecer. Reagir é estar submisso, submetido, é render-se à sua chamada. Isso é reagir, é não resistir àquilo que Deus já falou sobre você. Em Mateus capítulo 13, versículo 11 e 12, nós vimos Jesus explicando aos discípulos, porque ele lhes falava em parábolas, e ele vai dizer: olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem, lhe será tirado. Aquilo que ele tem, ter tempo para Deus, ter recurso, sem medir a sua finança para investir na obra missionária, ter disponibilidade. Esses dias o pastor Rubens Coutinho esteve ministrando ao encontro dos promotores, e ele disse algo interessante. Ele falou: olha, há uma boa parte das pessoas que pega esse negócio de ir, contribuir, orar, e aí eles querem só ir, não querem contribuir e não querem orar. E aí eles ficam só no orar, mas não querem ir e nem querem contribuir. Aí ele falou: olha, aquele que tem, ele ora, ele vai, ele contribui, porque o servo do Senhor, ele vai se puder, ele contribui se tiver, e ele ora, porque é o seu papel. O servo do Senhor entende. Ele entende a sua tarefa, a sua missão. E aquele que tem para dar, tem também o Espírito do Senhor sobre ele. É por isso que ele tem para dar, porque o Espírito do Senhor o move. O Espírito do Senhor o move. Esse texto nós vemos que Jesus, ele fez 3 perguntas para Pedro. Se o ama, Simão, filho de Jonas, ama-me? 3 vezes. Simão, filho de Jonas, ama-me? Que amor é este? De que forma ou parte desse amor Jesus se refere? Que amor é este? De que forma Jesus se refere? Eu acredito que um pai que diz amar o filho, e o filho precisa de um alimento, precisa de um auxílio, e esse pai não ajuda, ele apenas o ama em palavras. E Jesus não se referia
sumidas no pecado. Porque ele já entendeu que Deus conta com ele. Ele já entendeu que Deus depositou uma palavra sobre ele. Então ele não se conforma em ficar só olhando. É por isso que Paulo ele traz à memória algo inesquecível das batalhas espirituais e mentais. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação. Sabe o que é isso? Pela reconciliação. Sabe o que é isso? É a humilhação diante do seu chamado. É você se humilhar à cruz, ao plano do Senhor. Ser submisso. É você trabalhar e não dar trabalho. Paulo ele traz isso. E eu acho incrível. Um missiólogo, certa vez, Andrew, ele diz: a igreja é missionária por natureza, ao ponto de que se ela deixa de ser missionária, ela não tem simplesmente falhado em uma de suas tarefas. Olha só o que ele fala: ela deixou de ser igreja. Porque uma igreja cheia, uma igreja que anda na verdade, que anda agarrada ao seu propósito, à sua existência, ela não terceiriza as atividades locais, ela não terceiriza. Eu vou explicar melhor para você. Ela não prioriza o trabalho e deixa a sua ausência nos trabalhos locais da igreja. Ela não prioriza relacionamentos e deixa a desejar com a rede de relacionamentos que o Senhor nos entregou, nos confiou para cuidar. Ela não faz isso. Ela cumpre. Ela reage. Ela reage ao seu propósito. Deixa eu correr. Jesus traz à memória de Pedro o propósito de ter chamado. Versículo 4, 5 e 6, nós vemos: e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe: pois Jesus, filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Jesus nos faz lembrar do nosso propósito, de quem fomos chamados para sermos. Pedro, ele acompanhou Jesus desde a pesca maravilhosa, quando Jesus o chamou. Ele acompanhou Jesus o tempo todo. Determinada vez, ele nega Jesus. Ele está contemplando Jesus ser julgado e ser condenado. Ele está em momentos que antecedem a sua condenação. Por exemplo, quando Jesus foi aprisionado, ele está a todo momento com Jesus. Mas aquela negação causa marcas em Pedro. E Jesus está trazendo à memória agora o propósito que ele tinha enterrado. Pedro, ele tinha voltado para o mar, para a pesca, depois que Jesus entregou o seu espírito na cruz. Ele voltou para o mar, ele voltou para os peixes. Jesus tinha dito: vinde e eu vos farei pescadores de homem. Ele já tinha esquecido disso. Ele já tinha esquecido do propósito. Mas o Senhor faz ele lembrar. Pedro deve estar lembrando agora
a respeito do que Jesus lhe havia dito. Nós vemos em Lucas capítulo 5 e 10 isso. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E aqui eu estou caminhando para a conclusão. Foi a palavra que Jesus tinha lançado sobre Pedro. Pedro, tu não pesca mais peixe. Não, tu vai pescar homens. Eu tenho um plano para ti. Agora a tua ambiência vai mudar. A tua ambiência agora é no meu plano, no meu propósito, na minha presença. Mas Pedro voltou para as águas. Eu sinto a graça do Senhor. Talvez esteja dentre nós pessoas que voltaram para as águas. Pessoas que em 2023 deixaram a desejar. Mas aprenda com Pedro. Aprenda com Pedro. Quem é chamado não tem escolha. Quem é chamado não pode escolher. Não tem escolha. E não pode escolher. Porque foi chamado a não viver a sua vontade. Precisamos entender isso. Foi chamado para viver para a glória do Senhor, para o cumprimento do seu projeto. Mateus capítulo 8, 19, 20 e 21, nós vamos ver Jesus sendo indagado e respondendo a algumas pessoas. E aproximando-se dele, um escriba disse: mestre, aonde queres que fores, eu te seguirei. Jesus vai dizer algo interessante para ele: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, eu não tenho paradeiro, eu não tenho. Aqui eu sou estrangeiro, estou de passagem, estou cumprindo, estou obedecendo. Quer me seguir? Vem! Aí chega outro para ele e vai dizer, e outro discípulo disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Ele traz a sua necessidade acima da prioridade do reino. Quem lembra que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Esse aqui não. Ele está trazendo o sepultamento do seu pai. Aí Jesus vai dizer: olha, vem, segue-me. Deixe que os seus mortos sepulte os seus mortos. Era Jesus dizendo: filho, se queres me seguir, tem que morrer para você, para o mundo. Tem que viver para mim. É o que Jesus tinha dito a Nicodemos, aquele mestre de Israel, quando foi procurar Jesus às escondidas noite. Ele falou sobre o novo nascimento. E aqui eu concluo a mensagem. No versículo 18 e 19 nós vemos algo interessante. Nós vemos algo interessante. Na verdade te digo, que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Segue-me. Quem é chamado deve estar comprometido pela causa missionária até o fim, pela causa do evangelho até o fim, porque essa é a identidade da igreja do Senhor. Se você é alguém que foi chamado, tem que agarrar
e se comprometer. Não pode abrir mão. Se você é alguém que foi chamado, e se sua família, Deus entregou essa tarefa a você, se comprometa. Não abra mão. 2024 se inicia, é uma ótima oportunidade para você confrontar as suas paralisias, aquilo que te paralisa, as suas deficiências. Você pode começar fazendo isso hoje. Eu estou debaixo de uma palavra, e aqui eu encerro a minha participação. Nessa noite, eu estou debaixo de uma palavra, e eu estou pregando para a igreja do Senhor, para quem sabe que tem uma chamada, que Deus chamou para fazer algo no reino do Senhor. Eu convido você, eu encorajo você, você que sabe, que sente, que deixa a desejar em alguma área. Eu estou debaixo de uma palavra, não são palavras de homem, não são palavras de Israel, não, são palavras do Senhor, aquele que cria. E eu convido você, você que tem promessa, você que Deus conta com você, essa é uma oportunidade. Talvez você se afastou por algum motivo, talvez você esteja ocultando algum pecado, isso esteja paralisando os feitos de Deus na sua vida, mas essa é uma oportunidade. O Senhor te chama hoje, não porque eu chamo, não porque os obreiros sejam alguma coisa, não, Deus te chama. Deus chama você. Se você é essa pessoa que sente que Deus te chama e fala com você, e que esse ano vai se lançar, se entregar aos pés, posso dizer, do Calvário, da cruz, se agarrar no sacrifício que Jesus fez, eu convido você, não venha porque eu chamo, venha porque Deus sabe quem é você. Ele te chama para viver a identidade dos céus. Ele chama você para vivenciar talvez os melhores episódios da sua vida. Mas você precisa crer nessa direção que o Senhor me deu. Você precisa acreditar. Um dia eu estava atrás das grades, desesperançado pela sociedade, desprezado. Eu ouvi uma palavra na rádio. O Senhor me falou ao coração. E hoje eu estou aqui, e eu já preguei no Forte Adorador, estou pregando aqui. Você precisa crer nessa palavra. Venha, o Senhor te chama, filho. O Senhor chama você. Fica de pé, eu vou orar para encerrar o trabalho. Pastor. Se você sabe que o Senhor falou com você, você tem até o término, como um bom filho, um obreiro, pastor, ainda pode orar por você. E o Senhor pode fazer grandes coisas, há vidas aí. Para você ter noção, tem um povo sentinelense ao norte do Mar Índico, que nem sequer as pessoas o conhecem, o seu idioma. Você pode fazer mais, você pode orar por esse povo, eu posso fazer mais, nós podemos, mas você precisa ouvir a voz do Espírito do Senhor. Não são palavras de homens, não. Jesus encontrou Pedro ali, ele vai dizer: ama-me, então apacenta os meus cordeiros. Simão, você me ama-me, então apacenta as minhas ovelhas. Ama-me, então apacenta. Era Jesus dizendo: volta para o propósito que eu te chamei. Vim. O Senhor vai falar com você. Ele vai trazer novamente a aliança. Eu vou orar por esse jovem. Como é seu nome? Pelo Brendo, que ouviu a voz
do Espírito de Deus. Jesus certa vez disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e das minhas eu sou conhecido. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Eu vou ministrar a oração, e eu sei que Deus vai fazer coisas grandes na vida do Breno, através de sua vida, e vai alcançar famílias e pessoas. Nós servimos o Deus que governa os universos. Senhor, meu Deus e eterno Pai, o horário já se avança, meu Senhor. Está aqui, Senhor, uma vida, Pai, que ouviu, Senhor, a tua direção, aquilo que o Senhor me confiou, meu Pai. Eu te peço, renova, Senhor, dentro do Breno, Pai, as promessas, a visão, tira os projetos dos papéis, meu Senhor. Eu te peço, Espírito de Deus, suplicamos, Pai, que o Senhor venha fazer em sua vida coisas grandes, Pai, que as pessoas podem ser alcançadas, meu Pai, através da instrumentalidade de Breno. Usa o Senhor poderosamente, meu Pai. Usa para o cumprimento da tua vontade, do seu plano, Pai. Nós te pedimos, Senhor, te rendemos graça. Meu Senhor, eu também oro, Senhor, por essa igreja. Se até o final do término houver uma incomodação, meu Senhor, no coração de alguém, traz ela, Senhor, traz ele, arrasta aos pés da cruz. Eu te peço, Senhor, que essa pessoa possa ser impactada em 2024 pelo teu poder, pela tua graça, e possa ser um resgate, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Assim eu oro a ti, Senhor. Sê com teu filho, sê com teu servo, Pai. Deposita nele, Senhor, a unção, Pai, a semente do reino, Senhor, eu te peço. É assim que eu oro, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre, na sua eterna vontade, os abençoe. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Passar para o pastor Alex, fazer as considerações finais, e também está o Adalto, presbítero Adalto. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Só anunciar aqui a minha saída. Estive ali na Vila Nova Parnaíba, visitando ali o pastor daquela congregação, e já vi que Deus está fazendo uma grande obra ali através do seu servo. Já vi várias pessoas voltando à casa do Senhor, muitas pessoas alegres, os servos de lá tudo alegre. E também, quando eu saí de lá, pessoas me parando na rua, para falar bem do pastor. Porque eu conheço muita gente ali naquele local. E pararam dizendo: rapaz, esse pastor é diferente, ele anda em casa, falando do amor de Deus, e tem uma palavra poderosa. Que os irmãos continuem orando por aquele trabalho. Estive lá trazendo uma palavra de motivação para aquela igreja, para a área de evangelização, para que a gente possa se unir toda a área num só propósito, de anunciar o evangelho de Deus. E o primeiro trabalho de evangelização eu quero realizar dentro da Vila Nova Parnaíba. Quero contar com toda a igreja, não só os semeadores, toda a igreja ali dentro, para a gente fazer um grande trabalho ali naquele local. Ore ali pelo pastor, pela sua esposa. Deus tem algo grandioso ali para aquelas vidas que ali estão se acabando na droga e na bebida. Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Nádia, tem um aviso também para dar. Cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Somente um recado para as irmãs, né? Dia 9 de março, como já foi anunciado, nós teremos um trabalho do Círculo de Oração. Círculo de Oração em Teresina. Nós estaremos comemorando 60 anos, né, o Jubileu de Diamantes. E nós já lançamos para as irmãs a questão das inscrições.
Só que eu percebo, diante da quantidade de irmãs que nós temos, irmãs, nós não temos nem 30 irmãs inscritas. E eu fico muito preocupada porque a gente corre contra o tempo. Quinta-feira, aliás, é quinta-feira, dia 15, né? Dia 15 será o último dia para a gente estar colocando os nossos nomes na lista, certo? Em relação ao pagamento das inscrições, nós teremos até o dia 25 somente, porque dia 27 nós teremos que prestar conta no Templo Central. É o último dia, né, para a gente estar repassando esse valor. Por quê? Porque a irmã Raquel precisa pagar todos os fornecedores. Né? Nós teremos um trabalho que irá começar no início da tarde e finalizar por volta de 9h30, 10 horas da noite. Então, teremos alimentação, teremos blusas, bolsas. Então, esse kit faz parte, né, para a gente poder estar passando esse tempo. Então, é uma data especial do Círculo de Oração. Gostaria que todas estivessem presentes, tá certo? E conto com a ajuda das irmãs nesse sentido. A gente precisa cumprir alguns prazos, tá bom? Era só esse o meu recado. E quarta-feira nós não teremos ensaio do Monte Sinai. Nós teremos aqui a reunião somente para a liderança do departamento feminino, tá bom? Amém. Folga? Glória a Deus. Então, irmãos, nós só estaremos retornando os trabalhos da congregação na quinta-feira. Haverá esta reunião para a liderança do departamento feminino na quarta, mas os trabalhos da congregação apenas na quinta-feira, com a nossa escola bíblica. A aula que seria ministrada hoje será ministrada na próxima quinta-feira. E depois os trabalhos seguirão normais aqui na congregação, tá certo? Então vamos orar ao Senhor, estar orando por aqueles que estão viajando, por aqueles que estão participando de retiros, para que Deus esteja abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Neste momento de oração também nós vamos estar orando pela irmã Maria Ohana. É Maria Ohana, é? Maria Ohana. Ela foi agraciada por Deus com a aprovação para o curso de medicina e ela pediu que nós estivéssemos orando por ela, porque ela vai estar cursando ali na cidade de Codó, no Maranhão. Vai estar distante do papai, da mamãe, mas o Senhor estará contigo, em nome do Senhor. Então pode vir à frente. Se houver alguém aniversariando, hoje as nossas secretárias não estavam aqui, a irmã Marlete, que é a que manda para a gente, eu acho que ela nem mandou, eu olhei aqui no celular, acho que eu não vi. Que ela sempre manda, mas acho que não. Mas se houver alguém que está aniversariando nesta semana, pode vir à frente e nós vamos também estar orando por você, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém? Kailane, venha na frente, Kailane, irmã Edgar também. Glória a Deus. Orar também pelo amigo do nosso irmão Abraão, José Anes, está com um câncer no cérebro. Estejamos orando por ele para que Deus esteja fazendo um milagre. E, irmã Ohana, eu vou lhe dar 3 conselhos para você, se puder gravar no seu coração. Estão todos na Bíblia. Primeiro conselho, está lá em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu sei que você orou para que isso acontecesse, estudou, mas orou também. E tem muitos jovens que fazem isso. Oram, Senhor, me ajuda a passar, me ajuda a passar. E quando passa, a primeira coisa que fazem é se esquecer de Deus. Não faça isso. Nunca esqueça dele. Lembre-se dele em todo momento.
Foi Ele quem te colocou lá. Foi Ele quem permitiu você estar lá. Então não esqueça dele nem um dia da sua vida. Segundo conselho, está lá em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você vai ficar distante do pai, da mãe, mas nunca se distancie de Deus. Porque só existe uma maneira de se manter puro, limpo. É lendo a Bíblia, é orando, é congregando. Então, lembre-se disso. A universidade é um campo minado. Eu posso falar isso porque já estive lá 2 vezes. É um campo minado. A gente tem que saber aonde pisar. A gente tem que saber por onde andar. E para a gente saber por onde andar, a gente tem que pedir a direção de Deus. Então, terceiro conselho, está lá em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor, ou confie ao Senhor, todos os teus projetos, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Se você confiar a Deus, este curso, tudo que está na sua mente projetado, Deus vai te honrar e vai fazer acontecer. Mas coloca na mão dele e deixa ele fazer. Tá bom? Leve isso aí. Tinha muitos outros, mas senão talvez você não decora tudo. Esses 3 eu acho que dá para você decorar e guardar no coração. Tá certo? Então vamos orar. Orar pela irmã Kailane, orar pelo diácono Edgar, que estão também aniversariando nesta semana. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este culto, Senhor, que podemos esta noite oferecer a Ti. Pela Tua palavra trazida aos nossos corações e pela Tua presença entre nós esta noite. Queremos, ó Pai, rogar a Ti em favor dos Teus servos que estarão aniversariando esta semana, ó Pai. Diácono Edgar, irmã Kailane, Senhor. Ó Deus, que Tu venhas dar graça, saúde, na Tua santa presença. Também Te apresentamos o Joseanes, ó Deus, que está, meu Pai amado, com aquele câncer. Mas Tu és poderoso para fazer a obra e o milagre em sua vida. Entra com a Tua providência, com Tua mão poderosa e arranca aquele mal em nome do Senhor Jesus. Também Te apresentamos, ó Pai, Tua filha, irmã Maria Ohana, Senhor, que estará iniciando uma nova etapa na sua vida, entrando agora, Senhor, no campus universitário, ó Deus, que Tu ter graça, Tua serva, que Tu guarde os seus passos, que ela venha se lembrar de Ti em todos os seus caminhos, e venha, Senhor, estar a cada instante em Tua presença, sempre buscando a Tua direção, que ela seja bem sucedida neste curso, ó Pai, que estará iniciando, e ao sair dele, esteja com a sua fé firmada no Senhor, Te glorificando e dando glórias ao Teu nome pela conquista que haverá de vir, Senhor, para a Tua exaltação. Deus eterno, abençoa todo o Teu povo, concede a Tua graça, livra-nos do mal, Senhor. Tu sabes que o período que estamos vivenciando é um período conturbado, ó Deus, aonde os homens que já estão afastados de Ti se distanciam ainda mais, ó Pai, pelas suas práticas pecaminosas, ó Deus, desobedecendo a Tua palavra e afrontando a Tua santidade. Mas Te pedimos, ó Senhor, guarda-nos, ó Pai, as nossas famílias, nossas vidas, dos homens malignos, malfeitores, sanguinários, ó Deus, promíscuos, que estão, Senhor, à solta neste mundo. Leva-nos em paz aos nossos lares, concede-nos uma noite de paz e comunhão contigo, um feriado abençoado na Tua presença, e que Teu Espírito Santo a cada dia nos dirija em direção à Tua vontade, nos mantém preparados, Senhor, para a Tua volta, ó Santo Deus, para que
que quando a trombeta soar, nós a escutemos e estejamos nos dirigindo ao teu encontro. Fica conosco, em nome de Jesus te pedimos e agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre, e a igreja diz: amém. Deus abençoe a todos, vão em paz, tenham uma boa noite, um bom feriado, cumprimente o seu irmão. Muito obrigado a todos os nossos visitantes que estiveram conosco esta noite, voltem sempre que desejar, em nome de Jesus.